Boa noite, irmãos. A paz. Sejam bem-vindos. Vamos meditar num texto da Palavra de Deus que está registrado na carta do apóstolo Paulo a Tito. Carta do apóstolo Paulo endereçada a Tito. Capítulo de número 3, a partir do verso 3, tá, irmãos? Tito 3, verso 3. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a essas coisas faça afirmação, confiadamente, para que, tendo crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Amém? Oremos. Pai, somos gratos a Ti por esta oportunidade. Ó Deus, somos gratos a Ti pela Tua palavra. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. A Tua palavra nos direciona, a Tua palavra nos corrige, a Tua palavra nos consola, Pai. A Tua palavra nos dá ânimo para nós continuarmos, ó Deus. Somos gratos a Ti pela Tua palavra e pelo recurso que temos, Senhor, de salvação e de restauração através dela. Fala profundamente ao nosso coração nesta noite. Ó Deus, derrama da Tua graça, porque, na verdade, sem a Tua graça, não temos nada a dizer. Que o Senhor possa falar em nosso lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode sentar no seu lugar. Queridos, nós, durante essa semana, durante esse mês, que está começando agora, algumas palavras já foram compartilhadas com a igreja a respeito das provas e de como nós podemos lidar com elas. Uma vez eu escutei uma coisa que é uma verdade absoluta: o problema não é a luta, enfim, o problema não é a luta que nós enfrentamos. O problema é como enfrentamos essa luta, como reagimos às lutas e às provas que são necessárias para a nossa caminhada. E eu tenho pensado muito nisso nesses dias, porque eu creio que todos nós, sem exceção, estamos vivendo dias difíceis de provas, dias trabalhosos, como a própria palavra nos afirma,
E os últimos dias seriam dias trabalhosos, dias difíceis, complicados. Então, certamente, todos nós temos passado por essas provas, senão o Senhor não mostraria a necessidade de nós falarmos a respeito disso. Mas se formos analisar esse texto em si, ele não está falando diretamente sobre as provas, mas ele está deixando claro de como nós devemos nos comportar no mundo em que vivemos e diante da salvação que Deus nos deu. Porque, na verdade, queridos, quando paramos para ler esse texto, e uma coisa que me chamou muito a atenção, e que foi, podemos dizer assim, principal, que ministrou no meu coração, é exatamente a diferença de quem nós éramos, de como estávamos e de como estamos hoje. O que você alcançou através da salvação em Cristo Jesus? Quem você se tornou? Quem nós nos tornamos? Somos perfeitos? Não. Mas existe algo que foi implantado em nós, que é a palavra de Deus e a presença do Espírito Santo de Deus. Existe uma diferença, porque a Bíblia fala que nós, no passado, nós também éramos como muitos hoje ainda estão. Então a palavra fala que éramos necios, desobedientes, escravos de toda sorte de paixões, escravo de toda sorte de situações. Nós éramos invejosos, odiosos, mas o que me chamou mais a atenção foi a última palavra de toda essa característica nossa, do homem natural, do homem sem Deus. Porque aqui é uma característica inerente ao homem sem Deus. O homem natural, ele anda segundo a sua vontade, segundo a carne, segundo os desejos da carne. O homem natural, ele é guiado pelos seus desejos. Mas mais do que isso, ele se torna escravo dos seus desejos. Amém, irmãos? O homem natural, ele se torna escravo dos seus desejos. E aqui deixa claro que existe algo que vai completamente, que vai contra, podemos dizer que entra em contradição com aquilo que é mais importante do que Deus deixou para nós. Quando a palavra de Deus diz que nós éramos odiosos e odiando-nos uns aos outros. Podemos dizer que isso é a pior característica do homem sem Deus. O homem que não tem amor pelo seu próximo, pelo contrário, ele odeia o seu próximo, ele não faz nada em prol do seu próximo, ele vive uma vida egoísta onde ele gira em torno de si mesmo, das suas próprias vontades, dos seus desejos. O homem que não faz nada para que o seu próximo seja alcançado, pelo contrário, ele inveja o seu próximo e ele odeia o seu próximo. E eu, parando para pensar, eu entendi, eu era assim. Nós éramos assim. Por mais que tivéssemos algumas características de caráter familiar, todos nós estávamos perdidos debaixo dos nossos pecados. Todos nós estávamos escravos dos nossos pecados. Todos nós estávamos escravos das nossas paixões. E sendo assim, não havia em nós o amor de Deus, o amor genuíno de Deus, que faz com que você ame também o seu próximo. E nós vamos entender que o amor ao próximo é muito mais profundo do que a palavra em si, do que a expressão em si. Mas quando eu comecei a ver e comecei a ler os versículos seguintes, eu comecei a entender uma coisa: como nós vamos enfrentar as lutas e sermos vitoriosos? Como que nós vamos lidar com as batalhas do dia a dia? Como que nós vamos vencer todos os obstáculos e barreiras? É olhando para o que Deus fez por nós, é valorizando a salvação, é valorizando a cruz, é
fazendo uma análise, uma reflexão de quem eu era e de quem sou hoje. Hoje eu sou filho de Deus, louvado seja o seu nome. Hoje eu sou renovado, hoje eu sou uma nova criatura, hoje eu não odeio mais o meu irmão, pelo contrário, eu amo o meu irmão e quero que ele seja abençoado. É simples, essa palavra é muito simples, irmãos, mas ela é poderosa, porque muitas vezes nós não paramos para analisar quem nós somos hoje, o que Deus fez por nós. Como que isso se deu? Nós que buscamos a Deus ou Deus nos buscou? Quem deu o primeiro passo? Quem tomou a decisão? Quem se antecipou? Fomos nós ou foi o Senhor que nos buscou, que nos salvou? Então nós vamos entender, queridos, que tudo gira em torno do amor e da graça de Deus. Um dia nós estávamos perdidos, cada um de nós, mas Deus se antecipou. E o texto no versículo 4 fala exatamente disso. Quando, porém, se manifestou a benignidade, em outra tradução, a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor com todos. Meus amados, Deus se antecipou. Eu acho isso maravilhoso. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Nós não os escolhemos, não fosse vós que me escolheste a vós, Jesus falou, não é isso? Mas eu vos escolhi. Então houve algo que partiu de Deus. Deus tomou a decisão, Ele olhou para mim, Ele olhou para você, Ele não levou em consideração a sua obra, Ele não levou em consideração as minhas obras, Ele não levou em consideração o meu pecado, Ele não levou em consideração o meu ódio, Ele não levou em consideração a minha vida, mas Ele olhou para mim e com misericórdia e amor, Ele me salvou e me redimiu através de Jesus. Ele olhou para você, Ele olhou para mim, Ele te enxergou. Nós fomos salvos pela graça, louvado seja Deus. E isso, podemos dizer assim, é algo que nós temos que guardar em nosso coração, porque é um escape. Eu estava pensando sobre as lutas, e muitas vezes nós ficamos em torno delas, e analisamos o que está acontecendo conosco, e pensamos, mas por que isso está acontecendo? E ficamos em torno daquilo e pensando e tentando entender o porquê das coisas. O porquê de nós estarmos passando por certas situações. O porquê de nós estarmos passando por certas lutas e batalhas. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, eu estou passando por essa luta sim, mas eu não estou sozinho, Ele está comigo. Eu estou passando por essa luta sim, mas existe algo que Ele fez em mim. E nós vamos ver isso. Algo que transformou a nossa vida. Eu estou passando por essa luta sim, mas se Ele me salvou, se Ele olhou para mim com amor e misericórdia para a salvação, Ele também vai olhar para mim com amor e misericórdia para me dar a vitória também. O mesmo Deus que me salvou por amor e misericórdia, esse mesmo Deus vai ter amor e misericórdia para me dar vitória sobre todas as lutas e todos os embates. É o seu Deus perfeito. A Bíblia diz que Ele começou a boa obra em nós, aquele que iniciou a boa obra em nós, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Esse Deus que te salvou, esse Deus que olhou para você com amor e misericórdia, esse Deus que te antecipou, que tomou uma decisão, eu vou salvá-lo, eu vou redimi-lo, eu vou restaurá-lo. Esse mesmo Deus não te salvou para você ser derrotado, não me salvou para eu ser derrotado, não nos salvou para nós sermos derrotados, nos salvou para nós sermos mais do que vencedores na sua presença. Nos salvou para aperfeiçoar-nos, para levarmos a uma vida de santidade na sua presença. E continuando o texto, exatamente o que deixa claro o texto, não por obras de justiça. Ele não nos salvou porque nós éramos bons. Existe alguém bom aqui?
existem pessoas justificadas por Cristo. Certa feita, um jovem chegou e chamou Jesus e disse: bom mestre, o que faço para herdar a vida eterna? E Jesus disse: por que me chamas de bom? Só existe um bom, que é o Deus que está no céu. Será que Jesus não era bom? Mas Jesus deixou claro para aquele jovem ali que já estava, que depois iria se justificar. Não é isso, pastor Pedro? Ele iria se justificar. E Jesus, antevendo a justificação dele, já diz: olha, não vem com essa bondade sua, não. Não vem com essa sua justificativa, não. Porque só Deus, Ele é bom. E só Deus pode nos dar salvação e vida eterna. Então, meus amados, essa benignidade, esse amor de Deus, não foi por as obras que praticamos, não foi porque nós tínhamos algum mérito, mas foi segundo a sua misericórdia. E o cerne de tudo, podemos dizer dessa palavra, podemos dizer que o alicerce dessa palavra, exatamente essa frase aqui: Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Vamos ler juntos esse texto? Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Vamos ler, irmãos? Não ouvi ninguém ler. Vamos ler? Versículo 3, segunda parte do versículo. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então podemos dizer que o alicerce de tudo é a salvação em Cristo Jesus. É a salvação que Ele nos deu através da sua misericórdia e do seu amor, mas mediante uma operação do Espírito Santo. Nós já vimos que Deus se antecipou, Deus Pai, Ele se antecipa, Ele toma uma decisão. O nosso passado ficou para trás, os nossos pecados foram perdoados. Não tem mais o que nós nos preocuparmos, amém? Você foi salvo, redimido, o seu passado não te persegue mais, sabe por quê? Porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos ver, queridos, que a grande vitória nossa é vivermos o presente. É tomarmos posse daquilo que Deus tem para nós hoje. Porque o passado já foi resolvido. Deus amou o mundo. Deus já se antecipou. Deus Pai enviou seu Filho. Já foi tudo consumado. Tudo já está estabelecido. Você já foi perdoado. Você foi transformado, o seu passado não te persegue mais, não existe mais condenação, você foi redimido e salvo pelo poder da cruz, não há mais condenação. Mas a palavra fala de um processo que é necessário para nós vivermos uma vida plena na presença de Deus. Deus já fez a parte dele, Deus enviou Jesus, Deus se antecipou, Ele nos amou primeiro, Ele nos salvou, Ele olhou para nós com seu olhar de misericórdia, mas existe uma operação do Espírito Santo que a partir desse momento ela está em nós. E a palavra fala que em primeiro lugar o Espírito Santo, o que ele faz? Ele nos lava, ele nos regenera. E essa palavra regeneração tem um sentido. Nova criatura, novo nascimento. Quer ver um texto interessante que fala sobre isso, irmãos? Aquele que puder abrir. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, a conversa de Jesus com Nicodemos é clássica. E fala exatamente desse processo da lavagem, do transbordar da presença de Deus na vida do homem. Então diz assim lá em João 3, versículo 3 a 5. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo,
que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade, te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A primeira grande bênção, podemos dizer assim, a primeira grande operação da salvação é que você se tornou uma nova criatura na presença de Deus. Você foi regenerado. A regeneração fala de você voltar ao homem original, aquilo que Deus tinha para Adão. É claro que o homem, nós somos pecadores, é claro que nós somos imperfeitos, mas o objetivo de Deus é nos fazer voltar, é nos fazer viver uma vida santa na sua presença, é nos fazer ter comunhão com Ele, é nos levar a viver uma vida de comunhão. Mas a primeira coisa que acontece, que é um processo totalmente do Espírito Santo, é essa regeneração. Você foi regenerado. Você não é mais a velha criatura, você é uma nova criatura. Você se deixa, eu gosto muito desse texto, esse texto fala muito ao meu coração, porque é como se você se despisse de uma velha roupa, não é isso? E colocasse uma roupa nova. Eu sempre faço analogia, né? Eu tenho assim, eu gosto muito de roupa nova. Não é o conjunto roupa nova não, tá? Eu gosto muito de roupa nova. Quando eu compro uma roupa, a Kátia fala para mim, já sei que você vai usar essa blusa hoje. Não, tem que lavar, né? Mas se não fosse lavar, eu usaria. E aí, o que eu faço? Eu esqueço tudo que está no guarda-roupa e visto a roupa nova. Ninguém veste roupa nova em cima de roupa velha. Alguém faz isso? Então, queridos, na verdade, essa regeneração fala de você se despir do velho homem, tirar ele de você, lançar ele fora e se revestir do novo homem, de uma nova criatura. Deixar que o Espírito Santo faça essa obra extraordinária em você. Deixar que o Espírito Santo mude a sua vida. Esse é um passo inicial, essa é uma operação espiritual. Nós podemos dizer que essa é a justificação, onde Deus te justifica, Ele te regenera, mas também te justifica. O que é isso? Você se torna justo, não porque você tem justiça própria, mas porque Jesus te torna justo pela cruz do Calvário. Ele te justifica. Isso é uma operação. Isso é uma operação de Deus. Isso é uma operação do Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, você é o quê? Regenerado. Mas a Bíblia também mostra um processo extraordinário que é renovar. Você é lavado, né? Você é cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus. Você recebe algo que vai transformar a sua vida. Em primeiro lugar, você é regenerado, mas também esse poder que vem sobre você, ele é renovador. Por que isso renovador? Porque fala de uma novidade de vida todos os dias. Não é, meus irmãos, um ato isolado, não é algo que você recebe, aquilo ali fica parado. Você é regenerado para ser renovado a cada dia, para caminhar numa vida nova a cada dia, para ter uma experiência nova a cada dia. Isso se chama santificação. Um processo constante na presença de Deus. Mas não é o Espírito Santo trabalhando sozinho, é você se deixando moldar pelo Espírito Santo. Olha o que diz lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2. Olha que interessante, irmãos, que fala dessa renovação. Romanos 12, 2, diz assim: e não vos conformeis com este mundo, ou com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então fica claro que a renovação da mente é parte de nós,
É claro que o Espírito Santo coopera conosco, é claro que é também uma obra do Espírito Santo, mas diferente da regeneração, que é um processo exclusivamente do Espírito Santo, onde você automaticamente você recebe essa nova criação, você é transformado em uma nova criatura. A renovação ou santificação, podemos dizer assim, é um processo onde você tem uma participação constante, onde é dinâmico, onde cada vez mais que você busca o Senhor, cada vez mais que você se coloca diante do Senhor, cada vez mais o Espírito Santo vai te moldando, vai te transformando, você vai crescendo, você vai evoluindo, e aí Deus vai operando na sua vida. Aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará. A obra tem um início, mas ela é aperfeiçoada. E essa renovação é esse aperfeiçoamento diário, constante. Mas você não está sozinho nesse processo. Você tem o Espírito Santo contigo. Aí, meus irmãos, nós entramos num processo do presente. O passado, Deus já realizou ali. Deus enviou seu Filho para morrer em seu lugar. Deus amou o mundo. Você foi salvo. Mas o presente é a permanência nesse caminhar, é o estar diante de Deus constantemente. É o que a palavra diz que o Espírito Santo vai fazer conosco a cada dia, nos ensinando, nos moldando, nos direcionando, nos fazendo lembrar. É interessante que o Espírito Santo nos faz lembrar, né? O próprio Senhor falou sobre o Espírito Santo: olha, enviarei o Espírito Santo, não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Consolador. E em outro momento ele diz: ele vos fará lembrar de todas as coisas que vos tenho dito e vos ensinará tudo. Então são duas coisas. O Espírito Santo te leva a lembrar de tudo que ele fez. Ele te leva a um processo de você lembrar de tudo que você aprendeu, de tudo aquilo que ele já operou na sua vida, mas ele te ensina coisas novas. Louvado seja Deus. É um processo renovador. Amém, queridos? É a lembrança do que Deus já fez, mas algo novo todos os dias. Por isso que está em Cristo a novidade de vida, né? Porque você lembra sim do que Deus fez, mas você aponta para um futuro onde você pensa o seguinte: o mesmo Deus que me conduziu até aqui é o mesmo Deus que vai me dar a vitória hoje e amanhã. Eu tenho assim um pensamento que quando Davi foi enfrentar Golias, ou ele se propôs a enfrentar Golias, e o argumento de Davi foi um argumento do passado, da experiência dele. Olha, o teu servo estava ali cuidando do rebanho, veio o urso, veio o leão, e o teu servo foi lá, matou o leão, matou o urso, livrou as ovelhas deles, e da mesma forma que Deus me livrou ali do leão e do urso, ele também me livrará desse filisteu. Ele lembrou do passado e disse: eu vou vencer esse filisteu agora no presente, louvado seja Deus. E, meus amados, esse é o nosso pensamento. De um Deus que operou no passado, mas é um Deus que opera hoje. É o Deus que te deu vitórias ontem, mas é o Deus que te dá vitórias hoje. Então, o presente é o melhor momento para nós vivermos as experiências de Deus. Não podemos viver o futuro. Alguém tem controle do futuro? Ninguém tem. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a 5 minutos. Ninguém consegue prever o futuro. Por mais que nós façamos, por mais que nós tenhamos assim, desejo de nos prepararmos, fazemos uma previdência privada, um exemplo, juntamos um dinheirinho, por mais que a gente faça qualquer tipo de previsão para o futuro, nós não sabemos o que pode acontecer conosco amanhã. Mas uma coisa nós garantimos, e o Senhor garante para nós: hoje, agora, você pode ter uma experiência profunda com Deus, você pode ser renovado, você pode ser uma bênção na presença de Deus. Amém? Viver o presente, sabendo que nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Viver o presente, sabendo que aquele Deus que nos salvou, que olhou para nós com um olhar de misericórdia, amou, nos resgatou, é o mesmo Deus que está conosco e que estará sempre. E aí, queridos, para
terminar, a Bíblia diz o seguinte: e ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, tudo é pela graça. Graça é favor imerecido. Nada que Deus fez foi porque nós merecíamos. Amém, irmãos? Está claro para nós isso? Ou alguém acha que merece alguma coisa? Quem merece alguma coisa, levanta o dedo. Eu não mereço nada, nós não merecemos nada. Então fica claro que a salvação é pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus. E aí o apóstolo Paulo continua dizendo: e ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, e nós falamos já da justificação, que é você se tornar justo, ou Deus tornar você justo diante dele, não pela sua justiça, mas pela justiça de Jesus, de Cristo, que levou sobre si os nossos pecados e nossas dores. Nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Aí o apóstolo Paulo fala do futuro. Ele fala do passado, que Deus salvou, ele fala do presente, que é a renovação diária, o caminhar com o Espírito Santo, e ele fala da esperança que nós temos em Cristo, daquilo que nós temos certeza e segurança, a esperança da vida eterna, a esperança que a nossa caminhada não vai terminar aqui, a esperança que nós temos algo melhor, uma pátria a ser alcançada, a esperança que Deus preparou lugar. Ele disse: eu não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador. Mas também ele disse: vou preparar lugar, para que onde eu esteja, vós estejais também. Essa é a nossa esperança. Esse é o nosso desejo, e quem nos garante isso é Jesus. Jesus Cristo, nosso Salvador, ele foi e disse que nós um dia estaríamos com ele. Louvado seja o nome do Senhor. E isso, meus amados, nos traz também esperança para vivermos nesse mundo e para sermos vitoriosos. Isso também nos traz segurança que ele vai operar através de nós, em nós, e vai nos levar a viver essa experiência. Isso nos traz segurança que nós não estamos sozinhos nesse mundo. Isso nos traz segurança que a nossa pátria já está ali preparada para nós. Tendo essa segurança, querido, nós vamos viver confiantes que as lutas e provas que vamos enfrentar aqui nesse mundo não são nada comparadas a glória que já está revelada em nós. Louvado seja Deus, né? Mas como viver o presente? Como nós vamos nos comportar diante dos desafios que estão diante de nós? Como que nós vamos nos comportar diante das lutas e provas? Sim, mas diante do desafio da vida cristã. A vida cristã é um desafio, mas um desafio que você não está sozinho nele, enfrentando ele. E para completar, meus amados, o versículo 8 é extraordinário, porque ele fala de algo que é a vida cristã na prática. Ele diz: fiel é esta palavra, e quero que no tocante a essas coisas faça afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus seja solícito na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Aí nós voltamos assim: ninguém é salvo pelas obras, é? Não. Mas você é salvo para as boas obras. Amém? As boas obras não salvam. As boas obras não levam o homem à salvação. As boas obras, elas são o resultado da salvação na nossa vida. As boas obras vão fazer com que os homens sejam abençoados. Porque, na verdade, quando nós iniciamos essa palavra, nós falamos que antes nós odiávamos uns aos outros. E a partir do momento em que nós fomos restaurados, a nova mentalidade veio, a nova criação veio, a restauração veio, a partir daí nós olhamos para o nosso semelhante e amamos o nosso semelhante como a nós mesmos. Amém? É isso mesmo, irmãos? Qual é o maior mandamento?
amar o Senhor seu Deus, né, com todas as forças, né, com todo o seu entendimento, e outro, Jesus falou, e outro semelhante a esse, amar o seu próximo como a ti mesmo. Porque quem não ama o seu irmão que vê, não pode amar a Deus que não vê. Então, meus amados, na verdade, a grande prova da salvação, a grande prova da transformação, a grande prova da vida cristã nossa é o amor que Deus implanta em nosso coração, onde nós amamos uns aos outros. Antes odiávamos, hoje amamos. E a prova disso são as boas obras que são direcionadas exatamente ao nosso próximo. Amém? As boas obras deixam de ser de você amar o seu próximo como a ti mesmo. E toda obra praticada, ela vai de encontro à necessidade do seu irmão. Toda obra que você faz para Deus, você indiretamente ou diretamente está fazendo para o seu irmão. Então, queridos, fica para nós esse ensino extraordinário. Nós não fomos salvos pelas obras, mas fomos transformados para as boas obras. Fomos transformados para sermos bênção na vida dos nossos irmãos, bênção na vida uns dos outros. Nós estávamos hoje lá em casa e foi um familiar do meu sogro, né? Eu estou tendo a experiência de ter um sogro cantor em casa, tá, gente? É uma bênção. Ele acorda cantando, ele come cantando, ele vai ao banheiro cantando, ele dorme cantando, ele canta o tempo todo, ele louva a Deus o dia todo. E antes de dormir, ele ora e ele canta. E eu falo, Kátia, nós temos um rouxinol na nossa casa. Como eu estou aprendendo com ele, gente. Estão sendo momentos maravilhosos. Mas é trabalhoso, tá? Dá trabalho. E hoje o Senhor mandou, né, um parente dele lá para estar lá com ele. E foi uma alegria. Depois eles oraram conosco. E Deus vai nos consolando, irmãos. E Deus vai nos conduzindo, nos direcionando, usando pessoas. Deus usa anjos para nos abençoar. Mas 99% das vezes, Deus usa pessoas. Deus vai usar alguém para você ser abençoado. E você vai ser bênção na vida de alguém também. Amém? Você vai ser bênção. Você vai ser um vaso. Você vai ser um praticante de boas obras. As obras que Cristo fez, criou na sua vida, te criou para isso. Olha que texto extraordinário para nós encerrarmos, irmãos. Que fala exatamente das boas obras. 2 textos para nós encerrarmos. O primeiro está na própria carta de Tito, capítulo antes. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegados a impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século. Olha só, queridos, vivamos hoje no presente século. De que forma? A Bíblia diz, sensata, justa e piedosamente, presente, aguardando a bendita esperança, futuro, esperança no futuro, e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, a qual a si mesmo se deu por nós, salvação através da cruz, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Aleluia! Amém? Glória a Deus! A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Deus se antecipou. Deus tomou a decisão. Ele disse, eu vou salvar, eu vou redimir, eu vou restaurar. Partiu dele.
Mas não foi só para isso, se isso fosse pouco, mas há uma operação muito maior, que vai desembocar, que vai terminar nas boas obras, porque Ele remiu o povo, Ele te remiu para isso, Ele te remiu para você dar frutos, e seus frutos permanecerem. Amém? É isso que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida. É isso que Deus quer realizar em nós. E a carta de Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 10, se os irmãos puderem ler esses textos, meditar em casa, leiam, porque é maravilhoso. A carta de Efésios, principalmente os primeiros capítulos, fala da graça salvadora. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Mais uma vez, você foi salvo pela graça. Pela graça sois salvo, mediante a fé. O meio através da fé. Isso não vem de vós. Não é mérito meu, é mérito de Deus. É mérito de Cristo. Para que ninguém se glorie. Aí ele termina: pois somos feitura dele, feitos por ele, criados por ele, em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Você foi salvo e Deus preparou para você andar nas boas obras. Você já foi salvo para as boas obras. Amém? Irmão, quando você estiver triste, abatido, quando você estiver passando pelo vale da sombra da morte, quando você estiver angustiado, perplexo com as situações que você está vivendo, pensa nisso. Pensa que Deus te antecipou. Pensa em quem você era e quem você é hoje. E pensa no seguinte: esse mesmo Deus que me salvou, Ele vai me conduzir para a salvação eterna, para a vida eterna, para o lar eterno. Esse mesmo Deus que me salvou, Ele vai me dar vitória em todas as lutas. E vamos produzir frutos. Amém? Para isso Deus nos chamou. Não fosse vós que escolheste a mim, eu vos escolhi a vós. E vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Aleluias ao nome do Senhor. Eu peço que você fique de pé, por favor.